Vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 15 a 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, dos versos 15 a 26. Quem achou, diga amém. Leamos então. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois: José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Oremos. Senhor, fala aos nossos corações através da Tua palavra. Ensina-nos através das Sagradas Escrituras, e que nós possamos compreender esse texto, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Depois que nós fizemos aqui uma exposição inicial do livro dos Atos dos Apóstolos, mostrando o propósito para o qual Lucas escreve este livro, dos versos 1 até o verso de número 5, e depois nós falamos a respeito do esboço que Lucas deixa claro aqui no livro de Atos dos Apóstolos, que é o capítulo 1, versículo de número 8, nós também estudamos já o momento da ascensão de Jesus, e falamos sobre 3 movimentos que aparecem no texto: a ascensão ou subida de Jesus aos céus, o aparecimento dos anjos e a volta dos discípulos para Jerusalém. Mas a partir de agora, dos versos 15 a 26, nós veremos a igreja primitiva se organizando estruturalmente. O que nós vamos observar aqui, queridos, é que a igreja ela vai começar a tomar uma forma organizacional. O número dos apóstolos escolhidos por Jesus, de acordo com Mateus capítulo 10, versículo de número 1, era 12. Porém, aqui, neste momento, só existiam 11 apóstolos. Um deles havia se desviado. Um deles, Judas Iscariotes, havia morrido depois que traiu Jesus. É interessante notar que depois que Judas Iscariotes, ele trai a Jesus, o seu mestre, ele é corroído pelo remorso. E é um remorso que machuca, que fere-lhe a consciência, mas não produz nele arrependimento. Porque o remorso é diferente do arrependimento. O arrependimento produz um incômodo, uma tristeza que é segundo Deus e que transforma o homem numa nova criatura.
Mas o remorso é apenas um pesar por ter feito algo errado. Mas na próxima oportunidade de fazer errado, fará de novo. Porque não houve mudança, houve apenas um peso de consciência. Judas nunca se arrependeu. O que Judas teve foi um peso de consciência. E o peso da consciência de Judas foi tão forte que ele preferiu dar cabo da sua própria vida ao invés de se arrepender do seu pecado. É por isso que o nome que eu dei para esta perícope aqui, dos versos 15 a 26, é justamente esse: a substituição do apóstolo traidor. Então é sobre isso que nós vamos falar. Agora, o que nós vamos pontuar aqui ainda na introdução é que nós devemos observar que a igreja precisa se organizar a partir desse momento para substituir o apóstolo traidor. O número dos apóstolos precisava estar completo para o dia de Pentecostes. E mais, era necessário preservar o simbolismo escatológico do número 12. Os irmãos sabem que no Antigo Testamento, o povo de Deus, o povo de Israel, era representado pelo número 12, ou seja, os 12 patriarcas representavam o povo de Deus do Antigo Testamento, a saber, Israel. Quando nós chegamos no Novo Testamento, Jesus escolhe 12 discípulos, a quem ele dará o nome posteriormente de apóstolos. E esses 12 apóstolos representam o povo de Deus do Novo Testamento, ou seja, a igreja. Então há um simbolismo envolvendo o número 12 aqui. E como Judas se desviou, ficando apenas 11, eles precisam então substituir o apóstolo traidor para colocar alguém em sua vaga, para que na inauguração da igreja, que será no capítulo 2, quando o Espírito for derramado, a igreja então esteja representada pelo número 12 ou pelos 12 apóstolos. Sem contar, irmãos, que, como disse, há um simbolismo escatológico quando Jesus falou a respeito de coisas relacionadas ao tempo do fim. Jesus mencionou 12 tronos e disse que os apóstolos se assentariam no tempo do fim, nesses 12 tronos no reino de Deus. Eu quero que os irmãos abram comigo Mateus capítulo 19, versículo de número 28. E aí nós vamos começar a entender por que que Judas precisou ser substituído. Haja vista que também só Judas será substituído. O número 12, então, dos apóstolos fecha-se aqui e não há mais necessidade de substituir os apóstolos que forem morrendo. Vejam aí Mateus, capítulo 19, veja o simbolismo escatológico aí do número 12. Mateus 19, versículo de número 28. Veja o que Jesus diz aos seus discípulos. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, isto é, no fim de todas as coisas, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Sabe o que eu acho interessante aqui, irmãos? É porque essa palavra de Jesus foi dita também para Judas. Judas, nesse momento aqui, era um dos 12. E Jesus está olhando para os 12 e está dizendo: olha, no fim de todas as coisas, vocês, inclusive você, Judas, se assentarão em 12 tronos, quando o Filho do Homem se assentar em sua glória, e vocês julgarão as 12 tribos de Israel. Portanto, irmãos, quando Judas
trai o seu mestre. Quando Judas se desvia da fé, ele perde o direito, a oportunidade e a bênção de sentar-se nesses tronos, ou nesse trono, na regeneração. Percebam como é pesado isso aqui. Judas tinha a oportunidade de sentar num desses tronos, ao lado do Filho de Deus, quando ele se assentasse à sua glória, ou em sua glória, mas por causa de 30 míseras moedas de prata, Judas perdeu um trono de honra. Entenderam a seriedade disso aqui? E mais, vejam comigo Apocalipse capítulo 21, há um simbolismo escatológico aqui no número 12. Veja mais honras que são devidas, dadas pela graça aos apóstolos. Apocalipse capítulo 21, versículos 12 a 14. Veja o que diz a Bíblia. Falando sobre a Nova Jerusalém, sobre a cidade santa, olha o que Jesus diz. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas, João aqui está vendo a muralha da cidade de Jerusalém. Jesus está mostrando para ele, da Nova Jerusalém, da cidade celestial. E ele diz que essa muralha, ela tinha 12 portas. E junto às portas, olha quantas vezes aparece o número 12. 12 anjos. E sobre elas, nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se acham a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha quantos fundamentos? 12 fundamentos. E estavam sobre estes 12 fundamentos, o quê? O nome dos 12 apóstolos. O nome de Judas era para estar aqui, irmãos. Mas como Judas se desviou, qual é o nome que está no fundamento dessas portas aqui? Matias. Ele perdeu a oportunidade de ser honrado no céu. Por quê? Porque se impressionou, granjeou as 30 moedas de prata da terra. E deixe-me fazer uma aplicação. Quantos não estão assim, irmãos? Perdendo as honras dos céus por causa das riquezas efêmeras e passageiras da terra. Quantos não são assim? Desprezando tal qual Esaú a bênção de Deus por causa dos pratos passageiros, por causa dos manjares efêmeros dessa terra, e por coisas que realmente não têm valor algum, as pessoas estão desprezando aquilo que é de mais valioso, que é viver eternamente ao lado do Senhor em sua glória. Esse foi o problema de Judas. Encantou-se demais com a terra, ao ponto de perder o propósito central do céu. E Lucas, aqui em Atos, pode voltar para lá? Dos versos 15 a 26, vai retratar exatamente isso. A substituição daquele que fora contado entre os apóstolos de Cristo, mas que trabalhava a serviço de Satanás. Isso é muito sério, né, irmãos? Ele teve a honra de ser contado entre os apóstolos do Cordeiro, mas era ministro da serpente. Ele teve a bênção de ter sido chamado por Jesus para servir no ministério de Cristo, para ser guia daqueles que seguiriam Jesus, mas na realidade ele foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas, irmãos, é a prova cabal que às vezes o problema não são os maus líderes,
e sim o coração pecaminoso dos liderados. Porque Judas teve o pastor mais excelente, aquele que ele mesmo disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas Judas entregou o seu pastor para ser morto. Isso é a prova, irmãos, que nós podemos ter bons líderes, mas se nós não ouvirmos a palavra e a pô-la em prática, nós seremos tal qual Judas, aprendendo sempre, como Janes e Jambres, mas nunca chegando ao conhecimento da verdade. Sem dúvida alguma, esse é um dos trechos mais tristes do livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou dividir esse esboço, irmãos, em 4 partes, como costumeiramente eu faço, quando dá para fazer, não é? As 4 partes é o seguinte: em primeiro lugar, nós vamos ver a liderança do apóstolo Pedro, verso de número 15. Em segundo lugar, nós veremos a ambição de Judas, o apóstolo traidor, versos 16 a 20. Em terceiro lugar, nós veremos as qualificações para ser um apóstolo substituto, versos 21 a 22. E em quarto e último lugar, o substituto é escolhido, versos 23 a 26. Vamos começar. Em primeiro lugar, a liderança do apóstolo Pedro. Olha comigo o versículo 15. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, Atos 1:15. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Observe aqui, irmãos, que Lucas, ele é um hábil escritor. E ele quer deixar claro, neste versículo, que a partir de agora, quando a igreja está se organizando estruturalmente, Lucas quer que fique claro para nós, os leitores, que Pedro vai assumir a liderança da igreja. Vocês perceberam isso? Tem 120 pessoas reunidas, mas quem se levanta? Quem se levanta? Pedro. E Pedro se levanta no meio dos 120. E esse levantar-se aqui não é algo simples, não é algo comum. O levantar-se no meio dos irmãos aqui é levantar-se como líder. Por que, irmão Marcos? Por causa da palavra que Lucas usa. A palavra que Lucas usou aqui para levantou-se no verso 15 é a palavra grega anistemi. E o que significa isso, irmão Marcos? Anistemi significa levantar para tomar a iniciativa. E esta palavra era usada para falar de reis, profetas, sacerdotes e líderes, quando eles se levantavam para tomar alguma iniciativa de liderança. Entenderam? Então, quando Lucas diz aqui que Pedro levantou-se, ele coloca essa palavra, anistemi. Levantou-se não simplesmente pelo ato de levantar, mas levantou-se como um líder. Só que é muito bonito, irmãos, porque Jesus acabou de subir aos céus. E a igreja estava sob a liderança de Cristo. E Jesus deu as últimas instruções quando terminou aquilo ali, quando Jesus subiu aos céus, quando os anjos apareceram e disseram que Jesus um dia voltaria, que eles tinham que voltar para Jerusalém. Eles voltam para Jerusalém, eles ficam orando, mas a igreja precisa de alguém que tome a iniciativa de um líder. Mas ninguém faz. Por quê? Porque ninguém quer se expor. Ser líder é difícil. Ser líder é complicado, irmãos. Ser líder é estar na linha de frente dos liderados, é sofrer o primeiro impacto. Ser líder é ouvir críticas desagradáveis. Ser líder é estar disposto a ouvir que o seu trabalho não é bem feito por pessoas que não fazem nada. Ser líder é difícil,
Mas alguém precisava tomar essa iniciativa. E nós sabemos, irmãos, que Pedro, ele sempre teve as características essenciais de um líder. Sempre. Sempre. E Lucas, ele vai deixar claro que essa liderança de Pedro, ela vai durar até mais ou menos o capítulo 15 de Atos. A partir do capítulo 15 de Atos, a liderança da igreja muda. Não é mais Pedro que é o líder principal a partir de Atos 15. A partir de Atos 15, quem será o líder principal é Tiago, o meio-irmão de Jesus, que juntamente com Pedro e João, de acordo com Gálatas 2:9, eram considerados os colunas da igreja. Mas aqui no primeiro momento é Pedro que assume a liderança. Agora, ser líder também, eu falei das partes de um bom líder criticado, né? Ser líder também traz um peso de responsabilidade muito grande. Por quê? Porque o líder tem que ser o maior exemplo de piedade para os seus liderados. O líder tem que conduzir os seus liderados à presença de Deus, influenciando-os a buscar a presença de Deus. Pois o líder não responde só por si. Ele responde também por aqueles que Deus colocou debaixo da sua liderança. É por isso que Tiago, no capítulo 3, ele diz: irmãos, não queiram muitos de vós ser mestres, líderes, pastores. Por quê? Porque receberão maior juízo. Ser líder não é só pregar, irmãos. Ser líder é ser exemplo dos fiéis. Vejam aí, eu achei interessante aqui. Abram a Bíblia, por favor. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Veja o que Paulo diz àquele jovem líder, aquele jovem pastor Timóteo. Timóteo nessa época tinha entre 30 a 35 anos. E era um líder na igreja de Éfeso. E veja o que o apóstolo Paulo diz a este jovem obreiro, a este jovem pastor. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Veja o que está escrito no capítulo 3, versículo de número 10. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 10. Quem achou, diga amém. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, Paulo fala, você tem observado aquilo que eu estou ensinando, o meu procedimento, maneira como eu vivo, o meu propósito, a fé, a longanimidade, o amor e a perseverança. É interessante porque aqui quando Paulo fala a Timóteo, ele está dizendo o seguinte: Timóteo, você tem observado não apenas o meu ensino como líder, mas você tem observado também o meu procedimento, porque não é apenas aquilo que eu falo, Timóteo, é quem eu sou, é aquilo que eu faço. E essa é a dificuldade de ser líder, irmão. Porque ser líder vai muito além de pregar. Ser líder é viver o que prega. Amém? Então nós estamos observando aqui que Pedro vai assumir a liderança da igreja, e glória a Deus por isso. Glória a Deus que alguém tomou a iniciativa, mas isso não é algo fácil. Em outra oportunidade, Paulo disse a Timóteo: Timóteo, seja exemplo dos fiéis, naquilo que você fala, Timóteo, na maneira como você trata as pessoas, Timóteo, seja um exemplo. E Paulo estava mostrando para aquele jovem pastor que ser líder vai muito além de palavras. Ser líder é conduzir pelas ações. E nós conhecemos esse ditado, não é?
ações falam muito mais do que palavras. De maneira que nós temos ótimos líderes na fala, péssimos líderes no testemunho. E esse é um grande problema. Volte para Atos. Porque Pedro vai assumir aqui agora a liderança. Agora, por que Pedro faz isso? Bom, vamos lá. Volta para Atos 1,15. Vamos ler de novo a palavra, porque eu acho tão bonita essa palavra. Naqueles dias, levantou-se Pedro. Iniciativa. Irmãos, Pedro, ele sempre esteve na linha de frente do colégio apostólico. Sempre. E deixe-me abrir um parêntese aqui. Sabe o que é que mais me chama a atenção aqui a Pedro? É que Pedro não ficou dizendo o que alguém tinha que fazer. Ele fez. Isso eu acho tremendo em Pedro. Ele não ficou dizendo o que deveria acontecer. Ele foi lá e fez acontecer. Ele tomou a iniciativa. Ele disse, se tem alguma coisa que eu posso fazer pelo grupo, como líder, eu farei. Eu tomarei a iniciativa, como sempre ele fazia. Sempre estava na dianteira do grupo. Sempre Pedro falava em nome dos 12. Sempre ele tomava as iniciativas. E isso era complicado. Por quê? Porque tomar a iniciativa sempre, fazer o que deve ser feito sempre, falar em nome dos outros sempre, vai fazer com que algumas vezes a gente se equivoque. É por isso que você vê em Pedro se equivocando muitas vezes, metendo os pés pelas mãos, colocando o carro na frente dos bois, falando quando deveria calar-se, calando quando deveria falar. E assim, Pedro era um líder nato, mas precisava ser lapidado. E aqui que eu chamo a sua atenção. Irmãos, às vezes nós temos características para ser um bom líder. Às vezes nós temos habilidades de líder. Às vezes nós sabemos fazer, mas isso não significa que a gente está pronto. A gente precisa passar pelo processo da lapidação. E ser lapidado dói. E ser lapidado incomoda. E sabe quem é que Deus vai usar para lapidar você como líder e eu como líder? Justamente os nossos liderados. E os mais difíceis são as ferramentas essenciais que Deus usa para nos lapidar. Imaginou? Justamente os liderados. Mas Pedro era assim. Isso é tão verdade sobre a liderança de Pedro que o próprio Jesus, na conversa com Pedro, no processo da sua restauração, Jesus disse a Pedro, Pedro, você é um líder, apacente as minhas ovelhas. Vamos ver isso. Segura Atos aí, a gente vai voltar. Evangelho segundo João, capítulo 21. Evangelho segundo João, capítulo 21. Veja que o próprio Jesus, ele obviamente reconhecia esta inclinação à liderança na vida de Pedro. Evangelho segundo João, capítulo 21. Vocês conhecem a passagem, não é? Mas eu quero ler só um versículo para ganharmos tempo. Jesus faz as 3 perguntas a Pedro, tu me amas? E ele responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz, pastorei as minhas ovelhas. Mas olha o versículo de número 17. Pela 3ª vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito, pela 3ª vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Jesus sabia que Pedro era um líder. E Jesus o designou para ser o pastor das ovelhas do rebanho de Cristo. Não, Pedro não é um papa, como diz o catolicismo romano. Não dava para ser, né? Pedro era casado e morava com a sogra. E para ser papa, nem pode ser casado, nem pode ter sogra. Por isso que Pedro não é papa. Pedro é um pastor. E é Pedro quem diz isso, não vamos abrir para ganhar tempo, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 1 a 3, ele diz que era o presbítero, que a palavra presbítero no grego, presbuteros, significa exatamente isso, um pastor.
mas que estava debaixo da autoridade de um pastor maior, aquele a quem ele chama de sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo. Sabe o que me chama a atenção aqui no verso 17? É que Pedro seria um pastor, mas as ovelhas não eram dele. Vocês perceberam isso? Pedro, apacenta, não as tuas, mas as minhas ovelhas. Nós somos apenas encarregados do bom pastor, mas as ovelhas são dele. É por isso que a gente tem que tratar muito bem as ovelhas, porque não é nossa, é dele, é do Senhor Jesus. A gente afugenta bodes, não é? A gente expulsa bodes, mas ovelhas não. As ovelhas são do Senhor e devem ser bem cuidadas, porque Ele zela por cada uma delas. Mas Jesus reconhece aqui a liderança de Pedro. Eu quero olhar com os irmãos rapidamente algumas características bíblicas que provam essa inclinação na vida de Pedro para a liderança. Olha comigo, irmãos, só Mateus capítulo 10, versículo 2. Eu vou só citar os outros porque é a mesma coisa. Mas olha aí, Mateus capítulo 10, versículo 2. Vamos observar aqui que essa questão da liderança na vida de Pedro, ela é evidente na Bíblia. Pedro tinha as características essenciais de um líder desde sempre. E a primeira evidência é essa daqui, ó. Mateus capítulo 10, versículo 2. Ora, o nome dos 12 apóstolos são: primeiro, quem? Simão, por sobrenome Pedro. Ele aparece no primeiro lugar da lista. E não é só aqui. Mateus registra Pedro no primeiro lugar da lista. Marcos capítulo 3, versículo 13 a 19, registra que na lista dos apóstolos Pedro estava em primeiro. Lucas capítulo 6, versículos 12 a 14, Pedro aparece primeiro na lista. E Atos capítulo 1, versículo 13, Pedro aparece primeiro. Aí você diz: não, irmão, mas isso aí é coincidência. Os escritores bíblicos, eles são objetivos. A citação de Pedro nos evangelhos e em Atos como primeiro da lista dos apóstolos não é por acaso. Todos os escritores colocam Pedro no primeiro lugar da lista porque todos eles reconheciam que Pedro era um líder nato. Entenderam isso? E aqui que eu vou abrir um parênteses para vocês. É justamente a igreja, irmãos, é justamente o liderado, os liderados que reconhecem a aspiração de liderança dos seus líderes. Vocês sabiam disso? É a igreja que vê quem tem inclinações à liderança. Eu sei que nas igrejas hoje as pessoas se reúnem em grupos fechados, aí diz: fulano tem habilidade para isso, para aquilo outro. Mas, biblicamente falando, é a igreja que se reúne. A igreja se reúne e em votação, nós vamos já ver isso, a igreja diz: fulano tem as características de um líder espiritual e bíblico. É o que os apóstolos fizeram aqui. Eles observaram Pedro, eles viram Pedro, eles perceberam como Pedro se comportava e eles disseram: pode botar ele no primeiro da lista, porque realmente Pedro é o nosso líder. Eles reconheceram isso. Sim. Sim, justamente. Igreja que se envolve, né? E que vê essas pessoas. Perfeito. Segundo lugar, qual é a outra característica de Pedro que classificava ou demonstrava que Pedro de fato tinha essa inclinação à liderança? É que Pedro sempre falava em nome dos 12. Sempre. Ninguém tinha coragem de falar. Mas Pedro falava. E você reconhece um líder assim. Assuntos polêmicos, ele não tem medo, ele se posiciona. Vocês estão entendendo agora? Reuniões. Ameaças de falsos profetas.
coisas que podem fazer com que a igreja enfraqueça de alguma forma. O verdadeiro líder não é que ele faça isso porque quer, irmão, é dele. É a inclinação da liderança, é o peso da responsabilidade. Ele vai se posicionar e vai falar em nome dos outros. Está errado. Biblicamente falando, não é assim. Nem que depois ele diga assim: meu Deus do céu, eu falei isso? Falou. Mas isso é liderança. E Pedro era assim. Pedro falava em nome dos 12. Vamos ver isso? Olha comigo, Lucas capítulo 9. Agia. Desse jeito. Lucas capítulo 9, versículo 18 a 22. Vamos ver isso aqui. Olha aí, como é um líder, irmão. Ele fala, ele não fica calado. É incrível isso. Incrível. Você já parou para pensar nisso? Vamos sair um pouquinho do campo eclesiástico e vamos entrar um pouquinho no campo secular. Só um pouco. Mas você já viu o técnico de futebol, o líder? Quando o time perde, os jogadores estão tristes, cabisbaixos, envergonhados. Se o líder sair sem dar entrevista, ele é um péssimo líder. Tivemos um, né? No Brasil assim? Um idiota, né? Foi embora. Deixou os jogadores todos chorando. Não, o líder não. O líder diz: a culpa é minha, eu treinei o time mal. O time não jogou bem, eu assumo a responsabilidade. Ele vai lá, dá entrevista com raiva, triste, angustiado, mas ele diz: não deu dessa vez, treinaremos mais, na próxima venceremos. Isso é um líder que assume a culpa, que não transfere a culpa para os seus liderados, mas que assume a culpa para si. Isso é um bom líder. Fala em nome dos 12, protege os 12, né? Isso eu estou falando no meio secular. E Pedro vai fazer isso. Veja o versículo 18 de Lucas 9. Estando ele orando à parte, acharam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Responderam eles: João Batista. Mas outros: Elias. E ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Aí Jesus vira-se para os 12. Mas e vós? Perguntou ele. Quem dizeis que eu sou? Olha para cá. Sabe o que eu acho bonito aqui? É porque quando um líder faz uma pergunta aos seus liderados, a gente tem medo de errar, não é assim? É assim que acontece? De repente uma pessoa que tem um certo grau de conhecimento mais do que a gente, faz uma pergunta, a gente até sabe a resposta. Mas a gente diz: rapaz, eu não vou dizer não, vai que eu erro, não é assim que a gente diz? Vai que eu falo alguma coisa idiota e, sei lá, as pessoas vão achar que eu estou viajando. Só que Pedro diz: eu não estou nem aí. Eu sou líder, eu posso estar errado, mas eu vou falar. Ninguém tem coragem de dizer nada, mas eu tenho. Aí ele se posiciona e diz assim: então falou Pedro, verso 20: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Você percebeu? Posicionou-se, né? Aí depois que Pedro fala, claro, aí todo mundo diz: Jesus, tu és o Cristo. Mas quem falou foi Pedro. Sim ou não? Sim, os outros concordam, mas quem falou primeiro? Pedro. Mas e se Pedro tivesse errado, quem seria repreendido? Pedro. Por que que os outros não falaram? Porque os outros estavam com medo da repreensão. Mas quem é líder não tem medo de ser repreendido. Mais à frente, na carta aos Gálatas, Pedro será repreendido na cara por Paulo. E humildemente Pedro não reclamou. Porque o líder também é assim, humilde. Ele reconhece quando está errado. Irmãos, eu sei que Pedro vacilou bastante, né? Mas é extraordinário. No texto paralelo a esse, de Mateus, quando Pedro dá essa declaração, Jesus diz assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, Pedro, a igreja será edificada sobre mim. Mas eu quero dizer que você terá uma participação de liderança, Pedro. Eu vou edificar a igreja em mim mesmo, Pedro. Mas você, a você eu darei as chaves do reino. E aquela expressão, obviamente, Jesus não estava falando de uma chave, literalmente, mas todos os que pregam as Escrituras Sagradas e ensinam a verdade, eles têm a chave do reino. Porque quando eu prego a palavra de Deus com fidelidade, eu estou abrindo a porta do reino de Deus para que as pessoas creiam em Cristo e entrem no reino de Deus. Esse é o sentido ali. Mas o que me chama a atenção é isso, é falando em nome dos 12. Mais uma vez, olha comigo, João capítulo 6, Pedro de novo. Um líder nato.
Mais uma vez ele fala em nome dos 12. João capítulo 6, versículo 66. João 6, 66. À vista disso, muitos dos discípulos o abandonaram Jesus, e já não andavam mais com ele. Então perguntou Jesus, a quem? Diga mais forte, a quem? Aos 12, ó. Olhou para todo mundo. E vocês? Porventura, quereis também retirar-vos? Respondeu Simão Pedro. De novo ele fala em nome dos 12. Senhor, para quem iremos? Não é para onde, porque não é lugar, é pessoa, é Cristo Jesus. Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Falou em nome dos 12. E se comprometeu, não é? Porque ele disse assim, nós não vamos a lugar nenhum, nós vamos ficar com o Senhor. Porque não há ninguém como tu, que tens as palavras da vida eterna. E aí os 12, quando ouviram o posicionamento de Pedro, disseram, eu estou com o chefe. Eu e tu, Pedro, é isso aí. Fala lá. Não é assim? Diz lá. Que eu estou contigo e não abro. Mas quem falou foi Pedro. Se desse errado, o chicote ia estralar nas costas de quem? De Pedro. É interessante, né? Mas é líder, é isso. Eu vou só citar isso aqui para a gente ganhar tempo. Qual é uma outra característica que nós observamos na Bíblia e na vida de Pedro que provam que ele tinha essa inclinação à liderança? Ousadia. Irmãos, um líder que não é ousado não serve. Sabe o que é ousadia? Sair da mesmice. Sabe o que é ousadia? Desafiar as leis naturais. Sabe o que é ousadia? A igreja se organizar para fazer um evangelismo na rua, e a previsão do tempo dizer assim, vai chover, mas tem almas lá que precisam ser alcançadas. Um líder ousado, ele diz assim, não importa, a gente aluga tenda, leva guarda-chuva, mas o culto será feito, ousadia, e nós vamos até orar, e se Deus quiser, Ele segura a chuva até terminar o culto, e as almas vão ser salvas, e o nome de Deus vai ser glorificado. Ousadia. Agora um líder que não é ousado, culto hoje, ixi, não dá certo não, vamos deixar isso para depois, e o depois é nunca. Pedro era ousado, ousadíssimo. Um exemplo disso é Mateus 14, 28 a 29. Jesus aparece caminhando por cima do mar. Pedro está com medo igual os outros discípulos. Aí ele diz assim, se é tu, Senhor, deixa eu ir aí. Aí Jesus disse, vem. E ele ousadamente vai. Afundou? Sim ou não? Mas foi o único que pode relatar a experiência de como é caminhar pelo menos um pouquinho sobre as águas como Jesus. Pessoas ousadas, debaixo da ordem de Cristo, elas experimentam o que ninguém experimenta. Afundou, é claro, porque era homem, era falho, é um líder ousado, mas é falho, mas experimentou coisas sobrenaturais. Irmãos, quando a igreja tem um líder ousado, corajoso, destemido, a igreja segue o mesmo fluxo. Agora, líderes covardes geram igrejas covardes, e igrejas covardes têm medo do inferno. Sim, justamente. Uma outra característica de Pedro, e essa é a mais forte: Pedro exercia profunda influência sobre os demais apóstolos. Isso aqui é a mais forte, porque isso, se for usado para o bem, glória a Deus. Mas se for usado para o mal, irmãos, misericórdia. Vejam comigo aí, João, capítulo 21, versículo 3. Olha a influência de Pedro. Jesus morreu, ressuscitou, mas ele ainda vai aparecer aqui a esses discípulos, mas veja o que acontece. Está todo mundo triste, Jesus morreu. E agora? Versículo 1. Depois disso,
tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele manifestou. Estavam juntos, quem? De novo, né? Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse então Simão Pedro: vou pescar. O que significa isso aqui, irmãos? Vou voltar a ser o mesmo Pedro de antes. Entenderam? Não quero mais saber de pregar evangelho, não quero mais saber de nada, essas coisas de Jesus. Jesus morreu, acabou, pronto. Eu era pescador, eu sei pescar, eu vou voltar a pescar. Eu não quero mais conversa com o ministério. Acabou para mim. Cansei. Veja os liderados de Pedro. Disseram-lhe também outros: também nós vamos contigo. Percebeu a influência? Aí o texto diz: saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam, porque não presta mais, né? Crente desviado não presta mais nem para ser pescador. Nem peixe pega mais. Vocês estão entendendo isso aqui? Pedro está desistindo de tudo e os seus liderados estão indo no mesmo barco. Vamos desistir também, Pedro, é mesmo, bora pescar. Deixa esse negócio de evangelho para lá, deixa esse negócio de Jesus para lá, bora pescar. Nós sempre sabíamos pescar. Só que Jesus disse a ele: a partir de agora, Lucas capítulo 5, você não será mais pescador de peixes, você será pescador de homens. É por isso que no mesmo texto Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você não entendeu ainda, você exerce influência sobre o meu rebanho, portanto, seja um líder que influencia para o bem. E talvez a gente diga assim: mas o que isso tem a ver comigo, irmão Marcos? Isso é com o irmão, é com o pastor. Todos nós somos líderes, irmãos. A mãe é líder, o pai é líder, sim ou não? O esposo é líder, a esposa exerce uma liderança também no lar, no aspecto ali dos afazeres de casa, na criação dos filhos. De alguma maneira a gente vai exercer algum tipo de influência na vida de alguém. E o que nós temos que nos perguntar é: obrigado, amor, que tipo de influência eu estou exercendo na vida das pessoas que me observam e me ouvem? Sabe, esses dias eu escutei algo que eu fiquei muito feliz. Eu estava ministrando em uma igreja. Quando eu terminei de pregar, um jovem, ele disse assim: irmão, eu não o conhecia, mas ele disse assim: irmão, esses 3 dias de conferência aqui, eles foram muito impactantes na minha vida, muito impactantes. E eu quero dizer para o irmão que a sua paixão pelas escrituras e pela teologia me fez despertar. Eu vou destrancar a faculdade de teologia, vou concluir o curso e vou ser um pregador do evangelho. Aquilo ali me alegrou demais, porque eu sei que não sou eu. É a graça de Deus, né, na vida da gente. Mas que bom que aquela influência naquele jovem foi positiva. E ele está fazendo a faculdade de teologia e está envolvido na pregação do evangelho. E é isso que nós temos que ter em mente, irmãos. Nós de alguma maneira estamos influenciando as pessoas, ou para o bem, ou para o mal. E o líder, principalmente líderes na igreja, tem que pensar muito sobre isso. Muito. Eu particularmente sou bastante cobrado pelo Espírito Santo sobre o tipo de influência que eu tenho exercido nas pessoas. Mas volte para Atos capítulo 1, versículo 15. Que nós vamos observar que aqui em Atos 1,15, quando Pedro se levanta no meio da assembleia dos 120 irmãos, 120 pessoas, ele agora, mais uma vez, vai ser o líder que toma a iniciativa. Mas de que é agora? Judas precisava ser substituído. O apóstolo traidor precisava ser substituído. Alguém precisa conduzir esta reunião difícil, né? De substituir um apóstolo traidor. Quem vai fazer isso? Pedro. Ninguém quer fazer. Ora lá. Pedro levanta de novo. E ele vai dizer que Judas precisa ser substituído. Ele vai propor a escolha dos nomes para ocupar esta importante posição. Vejam comigo então,
o segundo ponto, que é a ambição de Judas. Mas antes, olha o versículo 16 agora. Pedro levanta, verso 15, e fala. Verso 16. Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Olhe para cá, isso aqui é lindo demais. Uma das coisas que Lucas vai enfatizar com veemência no livro de Atos, escutem, gravem isso, notem para não esquecer, que é isso que Lucas quer que você entenda. Ele vai enfatizar no livro de Atos que a igreja primitiva, ela era guiada pela palavra e pela oração. Isso aqui é lindo. Nada na igreja primitiva era feito sem a condução da palavra e sem a apresentação das decisões através da oração. Palavra e oração. Oração e palavra. Está junto. Você quer ver um exemplo? Para a substituição de Judas aqui, Pedro cita as escrituras. Você leu comigo, né? Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura inspirada, porque o Espírito Santo falou por boca de Davi. Pedro vai propor a substituição de Judas, mas ele não faz isso por conta própria. É aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos. O que Pedro está fazendo aqui não é o que eu acho que eu vou implantar na igreja. Não é o que eu penso que eu vou dizer que a igreja tem que fazer. É o que a Bíblia Sagrada diz. A gente não segue a mente do homem, a gente segue a Escritura Sagrada. Isso aqui é maravilhoso. É assim que a igreja tem que fazer. A igreja precisa ter base bíblica para tudo que for realizar. Pedro vai substituir Judas. Judas não valia nada. Ele poderia dizer, olha, não presta para nada, vamos substituir. Mas ele diz, não, Judas não valia nada. Era um desgraçado traidor. Ele precisa ser substituído, mas eu preciso citar a Bíblia para comprovar que o que eu estou fazendo pela direção de Deus. O que mais eu tenho visto aí no YouTube é as pessoas dizendo, eu recebi uma nova direção de Deus. Cadê a base bíblica? Não, não tem, foi na minha cabeça. Então não é de Deus. Porque ele não se contradiz. Eu estou sendo direcionado por Deus para fazer isso. Mas quando você olha o que está sendo feito, é totalmente em desacordo com o que a Bíblia diz. Então não foi Deus. Porque Deus jamais vai direcionar a igreja para longe da sua palavra. Jamais. Quem está entendendo, diga amém. Então a prova que um líder não é guiado pela palavra é quando ele propõe coisas na igreja que a palavra de Deus condena. Essa é a primeira prova. A primeira. Você sabe que não é de Deus quando aquilo que está sendo dito, feito ou realizado não condiz com o que está revelado nas Escrituras. Pedro, irmãos, aqui para substituir Judas, nós vamos ver depois, eu estou dando só um apurado geral que só falta 7 minutos. Mas Pedro vai citar o Salmo 69, verso 25, e depois ele vai citar o Salmo 109, verso 8, que é justamente o que ele diz aqui, que Judas já havia sido profetizado anteriormente nas Escrituras, e que o fato dele ser substituído também havia sido profetizado nas Escrituras. Pedro está fazendo isso aqui, sabe para quê, irmãos? Para que ninguém contenda com ele ou conteste. Sabe por quê? Porque se a Bíblia diz, não interessa a opinião das pessoas. O que interessa é o que a Bíblia diz. Pronto. Vocês estão entendendo agora? Pedro era líder, escutem bem. Pedro era líder, sim ou não? Se era líder, era autoridade, sim ou não? Mas a autoridade dele poderia ser questionada, porque ele é apenas um homem. E autoridades de homens são questionadas. Mas por que ele cita as Escrituras? Porque as Escrituras é uma autoridade maior que não pode ser questionada. É por isso que quando o líder fala pela palavra, a igreja se cala, ou deveria se calar. Agora se é só ideia, aí vai haver problema. Mas não é só isso,
No verso 16, no verso 17, no verso 20, Pedro vai citar as escrituras para a substituição de Judas. É só isso, irmão Marcos? Não, olha comigo rapidinho o verso 24, ó. E orando, disseram: Tu, Senhor, conheces o coração de todos, revela-nos qual destes tem escolhido. Olha para cá, você percebeu as duas coisas aí? Primeiro, citação das escrituras para comprovar que o que está sendo feito é bíblico. E em segundo lugar, oração para que a vontade de Deus seja confirmada. Isso é lindo na igreja. Lindo. Oxalá que nós sejamos uma igreja assim, que tome as suas decisões com base na palavra e que apresente todas as suas decisões diante de Deus em oração, para que Deus determine o seu querer. É assim que a gente tem que ser. E Lucas, ele vai enfatizar isso ao longo de todo o livro de Atos. Ele vai dizer que a igreja de Atos se preocupava em conduzir-se pela palavra e pela oração. Olha comigo o capítulo 2. Nós vamos voltar com isso aqui tudo, irmão. É só para você entender a ênfase de Lucas. Atos 2. Olha comigo o versículo 42, o texto que vocês conhecem muito bem, não é? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, palavra, na comunhão, no partir do pão, e no quê? E nas orações. Palavra e oração. Atos 6, olha comigo. Escolha dos diáconos, né? Atos capítulo 6. Olha a preocupação dos apóstolos. Versículo de número 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Oh, glória a Deus. Vocês estão entendendo? É isso que Lucas quer enfatizar. Ele está dizendo, a igreja primitiva, e nós estamos estudando essa igreja para quê? Atos, para mudar nossos atos. A igreja primitiva, ela não fazia nada sem ser guiada pela oração e pela palavra. E esse equilíbrio é extraordinário. Porque se tiver só oração, vira misticismo. Se tiver só palavra, só doutrina, vira farisaísmo. Esfria, né? Mata. Por isso que precisa das duas coisas. Palavra, para conduzir a igreja racionalmente naquilo que as escrituras desejam. E oração, para manter o fogo do Espírito aceso no meio da igreja. Duas coisas andam juntas. Sim. Sim. Sim, perfeitamente. E aqui, Lucas quer enfatizar isso que acontecia na igreja de Atos, para que a gente olhe para isso e diga assim, é assim que nós temos que se conduzir. A W. Tozer, eu já citei várias vezes, mas tem pessoas novas. A W. Tozer, certa vez respondendo à pergunta de um jovem, o que é mais importante? A oração ou a palavra? Ele disse, as duas coisas. O pássaro necessita das duas asas para voar. Para que a igreja se conduza, ela precisa ter palavra e oração. E é isso que Lucas vai fazer aqui. Nós já estamos encerrando. Então, deixa eu fechar esse primeiro argumento, para não ficar pontas soltas. Pedro se levanta na igreja como líder, ok? E Pedro era um líder que era guiado pela palavra e pela oração. Judas vai ser substituído, ok? Mas para que a igreja entendesse que aquilo não era a ideia de Pedro, ele vai fazer isso com base nas escrituras, e ele vai depois apresentar o nome dos escolhidos em oração, para que Deus decida. Porque não são os homens que colocam as pessoas,
Os homens são instrumentos de Deus para conduzir as pessoas, mas o chamado é de Deus. Sim ou não? Sim. O chamado é de Deus. É Deus que chama, Deus que capacita, Deus que prepara. E essa pessoa chamada, preparada, capacitada por Deus, ela vai ser notada pela igreja. E a igreja vai dizer o nome dessa pessoa aos líderes. E os líderes vão orar por essa pessoa. Mas a vontade de Deus é que precisa ser confirmada. Isso leva o quê, irmão? Tempo. Por isso que Paulo disse a Timóteo: não consagra neófito, novos convertidos, porque senão eles se ensoberbecerão e cairão na condenação do diabo. Hoje, a maioria das igrejas estão elegendo diáconos porque as pessoas servem. Não é o critério. O serviço faz parte da diaconia, mas as qualificações são muito maiores do que só servir um copo de água ao pregador, do que ajeitar uma cadeira. As qualificações são extremamente zelosas. Tem que dar testemunho, uma série de outras coisas. Paulo registra isso em Timóteo. Então hoje não é mais por amizade, né? Fulano é meu amigo, fulano é tão bonzinho, fulano já está há tanto tempo na igreja, mas é convertido? É convertido? Vamos botar fulano para trabalhar na portaria da igreja, porque a portaria, né? A portaria. Não, irmão. A pessoa que está na porta, ela está recebendo visitantes e a própria igreja para cultuar ao Senhor. Se não é uma pessoa que dá testemunho, da porta, o povo já tem a primeira impressão: vixe, fulano, estava cheio de cachaça lá na festa ontem e está aqui me recebendo na igreja. Que igreja é essa? É assim ou não é? Sim ou não? Sim. Eu vou lhe fazer uma pergunta que eu já estou encerrando. Se você chegar na casa de alguém, vamos supor que a casa dessa pessoa é um brinco, limpo, escopariadinho, mas você chegou na porta e está um chiqueiro de porco, tu entra? Entra, irmãos? Podre, cheio de tapuru no chão, cheio de lavagem, as portas cheias de merda de menino. Tu entra na casa? Mas alguém vai dizer assim: ei, não, mas lá dentro é limpo. O povo que está lá dentro tem cuidado, a cozinha é um brinco, mas a porta está imunda. Eu vou botar pessoas imundas lá fora? Sem ser santificadas? Sem ser cristãs? Que estão aqui dentro da igreja, mas daqui a pouco estão lá fora no mundo fazendo imoralidades? Dando mau testemunho? Aí o povo chega na porta e diz assim: eu vou entrar nada, está sujo. Às vezes dentro não está, mas a porta está. Por isso que a gente tem que ser criterioso, irmãos. Sim, tem também. Então é muito importante a gente pensar nisso aqui. E aqui com essa palavra, eu já estou terminando, eu não quero que os irmãos que tenham desejo de participar na obra, que os irmãos digam assim: meu Deus do céu, aí não dá nem para eu ser porteiro na igreja, não dá. Aí é que muda a coisa, porque isso significa que você, eu, temos que entender a importância de trabalhar na obra de Deus e temos que dar testemunho para que tenhamos a graça de ser um colaborador na casa de Deus. Não é de todo jeito, mas aqueles que são santificados devem ser separados para o ministério, para o serviço. E não existe, irmãos, não existe, pode ficar de pé, eu vou terminar agora. Não existe nada na igreja que seja insignificante. Tudo que é feito para Deus tem extrema importância. É por isso que quem está envolvido deve ser santificado, lavado, crente e de bom testemunho. Não perfeito, porque não existe, mas tem que ser pelo menos um crente que dê testemunho. Amém? Então vamos ficar de pé. Vamos terminar. Na semana que vem, nós vamos falar sobre a vida de Judas e a sua traição. Já havia sido profetizada antes dele nascer. Então não falta não que semana que vem nós temos uns nozinhos aqui para desatar.
Queridos, amanhã tem culto da família, o irmão Cícero estará aqui, ministrando a palavra de Deus, às 20 horas. Na sexta-feira, culto de oração, eu estarei aqui no culto de oração, às 20 horas. No sábado, como os irmãos estão lembrados, a partir do meio-dia e 45, nós temos um horário na Igreja Batista de Areia Branca. Então nós vamos estar lá orando, buscando a presença de Deus, pregando a palavra, louvando. E se os irmãos puderem estar lá, é uma bênção. É à tarde, viu? 12h45 a 2h30, acho que é isso. Então, eu vou estar por lá também. E no sábado à noite tem um culto na casa da irmã Silene, aqui na rua 10. Se os irmãos puderem estar lá também participando, é uma bênção. Domingo de manhã, escola dominical, domingo à noite, culto. Oremos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Ó Deus, olhando para Pedro e as suas fraquezas e falhas, nós também, de certa forma, nos identificamos muito com ele. Nós também somos líderes assim, fracos, débeis, falhos, mas cada dia mais o Senhor está lapidando a nossa vida. E louvado seja o teu nome, porque o Senhor não desiste de nós. E mesmo imperfeitos, o Senhor usa-nos para o louvor da sua glória. Olhando também para como a igreja de Atos dos Apóstolos se conduzia pela palavra e oração, nós oramos pela Igreja Batista de Vila Marcela, para que nós também sejamos uma igreja que deseje se conduzir pela palavra e se conduzir pela oração. Sabemos, ó Deus, que mensagens como essa, estudo como esse, causam um certo assombro, porque está em desuso as práticas da tua palavra. Mas nós oramos para que isso seja uma realidade entre nós um dia, e que nós sejamos cada dia mais, Senhor, conformados como igreja ao modelo bíblico da igreja primitiva, para que venhamos a resgatar esses tesouros desse testemunho eclesiástico que esses irmãos deram lá atrás, para que somente o teu nome seja honrado e glorificado, em nome de Jesus, amém. Não deixe a chama apagar, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, amém. Deus abençoe.